Olá, meu nome é Fernando e hoje eu quero falar um pouco sobre os cuidados que nós devemos ter no outono. Tá? Cuidados para evitar os resfriados, evitar as gripes e principalmente essa gripe H1N1. Bom, o outono é uma estação do ano relacionada a um órgão pulmão chamado fei. O órgão pulmão está relacionado a um movimento conhecido como metal dentro da medicina chinesa. E dentro do pulmão, dentro desse movimento metal, o aspecto psíquico preponderante está relacionado com a alma Po. Tá? A alma Po é uma alma que está relacionado ao ir e vir. Então essa é uma estação onde você tem que deixar ir. As pessoas muito apegadas ao verão sofrem um pouco mais agora no outono. O pulmão dentro da medicina chinesa, como está escrito no livro do Imperador Amarelo, é considerado um órgão muito delicado. Ele é o teto da carruagem imperial e sofre muito com o frio e com a secura. Tá? O pulmão é um órgão também que controla a distribuição das nossas energias, principalmente a nossa energia de defesa para a superfície do nosso corpo, cuja função dela vai ser manter a integridade da nossa pele e dos nossos pelos e nos proteger contra agressões exteriores, contra agressões de energias patogênicas exteriores, tá? Uma outra característica do pulmão é ser um reservatório de mucosidade e fleuma. Reservatório porque ele acumula o que o baço produz como substâncias patogênicas, porque o baço também sofre com a temperatura fria. Então nós devemos tomar um pouco de cuidado na estação do outono com o que a gente come e com o que a gente bebe. Se for muito frio, ele vai sofrer, vai produzir esses tipos de fatores patogênicos e quem vai acumular é o pulmão. Acumulando, ele sofre, tá? Bom, esse gráfico aqui está representando o Yin e o Yang, tá? De uma maneira um pouco estilizada, e a gente tem que prestar um pouco mais de atenção nesses dois pontos, solstício de verão e solstício de inverno, que estão indicando que a energia Yang atingiu o seu ápice. Atingindo o seu ápice, ela vai começar a dar origem ao seu oposto. Então, a semente do Yin começa a crescer. E fica nítido aqui, né? A gente pode perceber. O Yin está começando a crescer. E quando esse Yin atinge o seu ápice, que é no solstício de inverno, a semente do Yang começa a germinar também. Então, aqui nós temos um ciclo. O Yang subindo, atingindo o ápice, e começa a germinar a semente do Yin. E o Yin começa a crescer, atinge o ápice e começa a germinar a semente do Yang. E assim incessantemente fica esse equilíbrio dinâmico no universo e na natureza, que se reflete no corpo do homem. Com o homem acontece a mesma coisa. A energia Yang do homem aumenta no verão, vem para a superfície do corpo. E a Yin diminui e vai para o interior. E no inverno e no outono é o contrário. A Yin se exterioriza e o Yang se interioriza. Então, é primordial o homem fazer essa comunhão, fazer essa ligação, essa conexão com a natureza para poder preservar a sua saúde, poder preservar a sua longevidade. A medicina chinesa entende que tudo tem uma origem no que é invisível, no incognoscível que eles dão o nome do Tao. E do Tao, que é a unidade absoluta, todas as coisas existiram. Mas primeiro, o Tao deu origem à primeira bipolaridade que existe, ou seja, o Yin e o Yang. O Yin e o Yang, na sua dança dinâmica, deu origem ao Wuxing. O Wuxing são as inter-relações que existem na natureza. A gente não enxerga essas inter-relações, mas são elas que dão origem às manifestações, que nada mais são do que a forma. Nos clássicos, eles costumam descrever de uma maneira poética como as 10.000 coisas existentes. E são todas as coisas, as saudáveis, as patológicas, tudo que existe, toda forma que existe, são manifestações.
que primordialmente veio do Tao, se manifestou como as primeiras bipolaridades, deu origem ao Wuxing, que são os 5 elementos, os 5 movimentos, e esses as manifestações. No nosso corpo acontece a mesma coisa. Nós somos uma unidade, existe algo que a gente não enxerga na gente. Então todas as mudanças e manifestações ocorrem nesse nível, que a gente não tem consciência ainda, para depois se manifestar. Então, quando você tem uma patologia, ela não simplesmente apareceu. Ela começou bem antes, em algo que você não enxergava, que você não tinha plena consciência. E que isso foi crescendo, 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 começou a afetar essa harmonia das bipolaridades, afetou a harmonia das interconexões, até que se manifestou na forma. Aqui nós temos mais um diagrama para exemplificar como que se dá as transformações na natureza. Então esses hexagramas aqui são os mesmos do I Ching, denotam como que do verão, que são 6 linhas contínuas, são linhas yangs, vai transcorrendo as transformações até dar origem ao inverno. As linhas totalmente interrompidas, linhas totalmente yins. Mas é interessante a gente notar que toda a transformação começa das linhas inferiores e vão subindo, ou seja, começa do interior mesmo, começa de onde eu não consigo ver. Por quê? Os hexagramas eles são divididos da seguinte forma: eu tenho os 3 trigramas inferiores e os 3 trigramas superiores. Esses 3 inferiores indicam o invisível, a energia, o interior, o meu subconsciente, o que eu não consigo compreender, sabe, o incognoscível. E os 3 superiores é o visível, é a forma, é o cognoscível, é a consciência, é o que eu consigo compreender. Então todas as transformações na natureza começam de um ponto que eu não enxergo. Todas as mudanças no homem começam de um ponto que ele não enxerga também, seja na inconsciência dele ou seja no aspecto energético dele. Bom, o fato é que o outono é a fase Yin, outono e inverno. O outono ele simboliza o início da fase Yin. Na verdade, nós vimos que o início da fase Yin começou no solstício de verão. O outono se intensifica mais, atinge o seu ápice no inverno, onde despertar a semente do Yang, e esse ciclo vai sendo contínuo. Tá? O outono é caracterizado por dias mais curtos, noites mais longas. Ele é caracterizado por o aumento do frio, aumento da energia Yin e a diminuição da energia Yang. Então, o Yang está decrescendo e o Yin está aumentando. Tá? Isso caracteriza um período de recolhimento. Se a gente olhar para a natureza, as árvores começam a amarelar suas folhas. Isso está indicando que a árvore está fazendo o quê? Está recolhendo para o interior, recolhendo para as suas raízes a sua energia. Algo que é requerido ao homem também. Se ele quiser florescer com maior força, com maior vigor nas próximas estações. Então é importantíssimo, e isso é muito bem descrito no livro do Imperador Amarelo, o que o homem tem que fazer de acordo com as estações do ano. Então essa é uma estação que nós devemos nos recolher um pouco mais cedo. É uma estação cuja a atividade, o movimento, ele tem que ser um pouco mais diminuído, porque tem que haver um recolhimento, senão tem o desgaste da nossa energia Yang. E quando eu falo um recolhimento, eu não estou falando se enclausurar, eu não estou falando ficar meditando horas e horas, porque a gente precisa que a energia Yang se manifeste também. Mas é ouvir uma boa música, é admirar uma obra de arte, é ficar um período, 5, 3 minutos do dia, um pouco mais introspectivo, respirando, já que é a energia do movimento metal, do pulmão, que está preponderando nessa época do ano. Então vamos nos ater mais um pouco a nossa respiração, vamos aprofundar a nossa respiração para fortalecer a nossa energia de defesa. Então são coisinhas simples para serem feitas. Bom,
Também há inúmeras fórmulas nos clássicos chineses que ensinam como você aumentar a energia do seu corpo. E aumentando a energia do seu corpo, você vai estar aumentando a sua longevidade e fortalecendo a sua energia de defesa, ou seja, te resguarda com maior vigor de você pegar algumas doenças. Aqui eu selecionei uma fórmula clássica que existe no Wang Leting, que é um dos clássicos mais recentes que nós temos, tá? Os dois pontos são o ponto VC4, né, cuja tradução seria estratégia da vida, é um ponto relacionado à nossa energia primordial. Esse ponto estimula uma energia que mobiliza as nossas funções orgânicas, tá? É uma força de start para todos os nossos órgãos funcionarem melhor. Esse ponto VC4, quando você faz uma combinação com o ponto E36, estômago 36, tem que ser nas duas pernas, aumentam a energia de defesa do seu corpo, aumentam a sua resistência. E eu não estou falando aqui do Wei-Qi, eu estou falando do Zen-Qi. O Zen-Qi é como se fosse seu sistema imunológico, então ele vai proteger tanto o seu interior quanto o exterior do seu corpo. E vai aumentar o vigor dos seus órgãos internos. E o que você vai fazer com esses pontos? Não precisa ser acupunturista, porque você vai fazer moxa. A localização deles é de extrema facilidade, como pode ser visto. O VC4, você tem que pegar o centro do seu umbigo. Você coloca a sua mão, 4 dedos, no final dele, passando pela linha central do seu abdômen, você localiza o ponto aqui VC4. Localizou ele? Marca com uma canetinha, não tem problema. Localizou? O que você vai fazer? Vai cortar uma fatia de gengibre de 2 a 3 milímetros, colocá-la em cima. Fura essa fatia de gengibre. Vai pegar a Artemisia. Qualquer loja que vende produtos de acupuntura, você compra Artemisia lã. Faz uns cones, está mais ou menos dessa altura, e a base dele tem que ser dessa largura, mais ou menos dessa altura, e durante 20 minutos você coloca o cone ali em cima e deixa ele queimar, até você aguentar. Tira, coloca outro. Deu 20 minutos, o VC4, você protege. Vai para o E36. No E36 você vai fazer com moxa bastão. A localização dele também é simples, ó. No final desse osso do joelho, de muito fácil localização, coloca a sua mão. 4 dedos. Chegou no final dela, aqui vai ter um osso. Nesse osso você coloca o seu dedo, tá vendo? Essa parte onde está o cursor significa que está exatamente aqui na crista do osso, que é o dedo médio. No final do dedo médio, como está escrito, ó, 4 dedos, final do dedo médio, sempre do lado de fora da perna, você acha o ponto E36. Então ali você vai fazer moxa bastão, 20 minutos. Perna esquerda, perna direita, ou perna direita, perna esquerda. Não importa muito a ordem, mas tem que ser 20 minutos no VC4, 20 minutos no E36 de uma perna, 20 minutos do E36 da outra perna. Quantas vezes você vai fazer isso? No mínimo uma vez por semana. Tudo vai depender do seu vigor, de quanto está o seu sistema imunológico e da idade que você tem. Eu recomendaria pelo menos para qualquer idade 2 vezes por semana. Por quê? Vejam, o outono veio tardio, o outono veio abrupto e veio muito intenso. Isso indica que a energia da natureza, que era para ser fisiológica, veio de certa forma patológica. Então o nosso organismo fica mais suscetível a adoecer. Por isso que vão fazer pelo menos 2 a 3 vezes por semana moxa nesses pontos, tá? Um outro exercício são os exercícios de Qigong. Agora, o exercício de Qigong específico para o pulmão é o que a gente chama de... Existem vários nomes. Uns falam 6 sons de Lao Tse, os 6 sons da saúde. Em chinês eles falam Liu Zijue. Não importa o nome, o fato é, são 6 sons e o som do pulmão é esse. Eu não falo chinês, como é que eu vou fazer esse som? Não importa, o que importa é o formato que você vai fazer com a boca. Cada órgão interno
existe um formato que você faz com a boca para tratar ele. Você trata da seguinte forma, né? Tratar, ele não precisa estar adoecido, porque você vai ou fortalecer esse órgão ou ajudar ele a se restabelecer de um desequilíbrio, eliminando energias antipatogênicas ou substâncias patogênicas que ele acumulou. Esse som desse ideograma, que esse S, é semelhante ao som quando você faz quando pronuncia a palavra em inglês sir. Ó, fica só no S do sir. Falou sir, você já sabe como pronunciar, mas só na parte do S. Como que é feito? Os dentes ficam levemente cerrados, a boca com sorriso e a língua toca levemente a arcada dentária inferior. Então vejam, quando eu quero tratar um órgão interno, ele vai estar relacionado a um formato que a minha boca faz, a um determinado som que eu faço e uma determinada posição da minha língua dentro da minha boca. Esse som é do pulmão porque é ele que nós queremos tratar e fortalecer no outono, que é a estação do ano que diz respeito a ele. Só que, em compensação, é a estação do ano onde a energia que aparece acaba agredindo o pulmão também, tá? E como que esse exercício ele é feito? De uma forma muito simples. Sentado numa cadeira, sentado na cama, não importa a sua postura, não precisa ficar em posição de lótus, não precisa ficar em semilótus, não precisa ficar na posição do alfaiate. O fato é a coluna está ereta. Tá? Os olhos têm que estar levemente cerrados ou totalmente fechados. Para que isso? Para evitar que a minha energia se disperse. Eu preciso interiorizar essa energia para tratar os meus órgãos. Tá? A mão é eu pegar o polegar e colocar nessa articulação do quarto dedo, porque aqui tem início o zodíaco chinês. Então, vou fazer com as duas mãos, fecho sem apertar e repouso ao longo do meu corpo. Aí meus olhos vão ficar levemente cerrados e eu vou fazer 6, 9, 12, 18 ou 36 vezes, que é o preconizado tradicionalmente, esse exercício fazendo o som da seguinte forma. Eu inspiro e expiro. Acabou de soltar o som, inspira de novo e faz de uma maneira leve, de uma maneira descontraída. Tudo bem? Hoje eu não vou falar muito de fitoterapia e nem de dietética. Vamos deixar isso para os nossos próximos vídeos, nas nossas outras dicas, tá? Mas o fato é, se essa é uma estação do ano que o frio está preponderante, a minha energia yang ela se recolheu e diminuiu, eu tenho que evitar alimentos que tenham muito energia yin, ou seja, os alimentos frios, as saladas, os alimentos crus, o excesso de fruta, muita semente sem estar cozida ou sem estar torrada, para mim não depletar a minha energia yang. Tá? Então, deem preferência, principalmente à noite, para sopa, principalmente abóbora cabochá. Façam chás de gengibre ou coloque gengibre e cravo na comida. Aproveitem o cardamomo e qualquer sopinha que você vai fazer, mesmo o arroz, o alimento que esquenta bastante o nosso metabolismo, isso ajuda a gente a produzir bastante energia, é como fala mesmo? O açafrão, tanto o açafrão raiz quanto o açafrão em pó, tá? Bom, por hoje é só. Qualquer dúvida, qualquer comentário vocês podem enviar, vocês podem perguntar. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo com algumas dicas. Só que agora vai ser de fitoterapia, vai ser de dietética e talvez algumas dicas realmente de tratamento. Só que aí vai ser especificamente para quem é acupunturista. Um abraço e até a próxima.